Bem, gente, eu queria, primeiramente agradecer, né, ao William Barbosa Viana por estar conosco hoje. O William, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre aplicações interdisciplinares em ciência e gestão da informação no contexto pós-Covid-19, né. O professor William, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é doutor e mestre em engenharia da produção, lá pela UFSC, mestre em administração pela Universidade de São Francisco, é graduado em filosofia também pela Universidade de São Francisco. Ele é professor associado do Departamento de Ciência da Informação da UFSC, é coordenador do bacharelado em Ciência da Informação da UFSC, né? Atualmente, o William coordena um projeto muito importante, ele é coordenador da Rede de Gestão da Informação e do Conhecimento. Esse projeto começou com uma parceria muito forte com o pessoal da UFPR, do curso de Gestão da Informação, o Rodrigo, que é professor lá, e depois foi se estendendo para outras universidades. E depois o William vai até comentar um pouquinho da rede com vocês. Hoje são muitas universidades envolvidas nesse projeto, né, com uma parceria para desenvolver várias atividades nessa área de gestão da informação e do conhecimento. Ele é líder do grupo de pesquisa Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação, e os temas de interesse do William é gestão estratégica da informação, curadoria digital, data science, business intelligence, tecnologia assistiva e epistemologia e tópicos interdisciplinares em gestão da informação. Então, assim, nós estamos muito felizes de recebê-lo, William. Obrigada por vir aqui conversar um pouquinho com o pessoal aqui do PPGCI Unesp. E vou passar a palavra para você, então. Fica à vontade. Então, professora Marta, uma boa tarde a todos e todas, né? E eu agradeço muito, assim, esse convite aí vindo da professora Marta, da Unesp, né? Eu sou nascido e criado aí na cidade de Araçatuba, vizinha de Marília, e sempre passava por Marília, né? Porque a gente sempre veio aqui para o sul passar as férias, então é uma cidade muito simpática a nós, e eu agradeço muito aí estar com vocês nesse momento. Eu pretendo falar ali entre 30 e 40 minutos, e depois a gente pode estabelecer um tempo aí de discussão a critério da professora Marta. Então, a temática, né, aplicações interdisciplinares em ciência e gestão da informação. Então, assim, tem muitos conceitos, mas a gente vai focar muito na parte da pesquisa aplicada. Tá? Então, consideramos que isso não é uma contraposição à ciência básica ou à ciência de fundamentos. Não. Não há ciência aplicada, já dizia o Pasteur, mas existem sim aplicações da ciência, não é? A questão da ciência aplicada hoje, e sobretudo nesse contexto do pós-Covid, ela é, sim, de muita importância, né? Um aumento significativo no crescimento da pesquisa aplicada parece decorrer, em parte, de perspectivas que põem em ênfase o papel da pesquisa na sociedade devido às urgências e emergências do tempo presente. Então, a gente verifica hoje um grande desejo e uma grande necessidade da sociedade para que os pesquisadores e a universidade deem resposta para problemas reais. Não que os problemas de base não sejam importantes, não é isso. Que, na verdade, nós temos que trabalhar, sempre temos que trabalhar, quem é da gestão sabe, com prioridade. Nós sempre, e prioridade e qualidade tem trade-off. Ou seja, quando eu elejo algo para estar em primeiro lugar, outro vai ficar em segundo. Isso é natural. Aí, para nós que somos da gestão, da engenharia, quando você prioriza determinados atributos de um produto, ou que aquele produto vai ser priorizado, você vai deixar um outro, naquele momento, em segundo lugar. Então, para mim, é uma falsa discussão essa entre pesquisa aplicada
e pesquisa de base, mas neste momento, pelo contexto que nós estamos vivendo no mundo inteiro, a expectativa da sociedade é pela pesquisa aplicada, né? Basta ver que todos nós queremos uma vacina, e a vacina, embora seja resultado de muitos estudos teóricos, ela é algo prático e aplicado. Bem, ainda nesse sentido, né, só para nos posicionarmos sobre a importância da ciência de base, quem iria imaginar que em 1915, quando Albert Einstein publicou o seu célebre trabalho sobre o entendimento geométrico da gravitação, que a sua teoria puramente matemática, chamada de relatividade geral, teria alguma utilidade prática no nosso cotidiano. Hoje em dia, alguns físicos brincam. Jogue a relatividade do Einstein pela janela do carro, mas não se esqueça de jogar também o GPS. Né? Porque, logicamente, essa tecnologia aplicada, ela está baseada em fundamentos. Bem, só para a gente elucidar, assim, já de saída, o que é a interdisciplinaridade, então, olhemos para o funcionamento do GPS, né? Porque ele engloba diversas áreas de conhecimento, né? O mesmo produto engloba diversos conhecimentos, de engenharia aeroespacial, quando emite sinais de rádio, engenharia de telecomunicações, cujo tempo de propagação é medido por relógios atômicos, a física quântica, e a teoria da relatividade, engenharia da computação, e faltou aqui a gestão, né, mas ela também entra. A gente vai ver isso lá na frente, quando falarmos de curadoria digital. Então, a interdisciplinaridade ela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e assim por diante. Né? Nesse sentido, um CEO da Cloudflare, ele disse assim, que a pandemia resultou no maior experimento de trabalho remoto já realizado na história da humanidade. Né? Então, ele afirma que as pessoas estão buscando meios online para se conectarem com colegas de trabalho, mas também com amigos e familiares. E ele acredita que essa tendência ela vai continuar após essa crise. Né? E, no momento, o vírus parece um acelerador de mudanças digitais que já estavam em andamento antes, mas a surpresa foi ver a resistência a essas mudanças evaporar repentinamente, porque nós estamos sendo movidos pela necessidade. Né? E organizações que resistiram por uma década agora necessitam usar desses meios para a sobrevivência e a inovação. Então, isso nós temos que chamar esse reconhecimento, essa realidade para a nossa área da ciência e da gestão da informação. Não é? Sobre os desafios que a pandemia vem trazer para nós e depois, assim, as respostas que nós precisamos dar por um compromisso ético, né? Então, ouvir os apelos da sociedade, compreender suas dores, faz parte de uma ciência responsável e organicamente comprometida, bem aqui na acepção do Gramsci, que fala do intelectual orgânico, daquele que está comprometido e inserido no mundo e no seu tempo. Né? E aproximar a universidade com as realidades, estreitar a relação com as organizações de todo tipo, é fundamental para saber o que elas querem e o que elas precisam. E esse é um desafio interdisciplinar. Então, dentro desse contexto, então, o que nos convoca, nos inquieta, até mesmo nos adoece por um sentimento de minusvalia, de menos-valia, é que nós chegamos a 100 mil vidas perdidas, com muitas interrogações sobre o que é que nós podemos fazer, uma vez que nós não somos da área da saúde e nem da política e nem temos poderes para realizar muitas coisas que outros estão fazendo muito, como no caso da saúde,
ou estão fazendo muito pouco no caso da política. E então é para esse campo que eu quero provocar vocês sobre a quantidade de coisas que nós podemos pensar como aplicações que são interdisciplinares, assim como aquela que eu apresentei no início do GPS, né? Bom, vamos lá então. Não vamos discutir muitos conceitos, mas vamos ser muito simples assim. A interdisciplinaridade, segundo o dicionário Royce, da língua portuguesa, diz que é aquilo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, o que é comum a duas ou mais disciplinas. Então, dentro de um mesmo objeto, disciplinas, campos, áreas, indistintamente trabalham sobre aquele mesmo objeto para obter um resultado, como o exemplo que nós demos lá do GPS. Bom, o Pedro Demo, um autor que eu gosto muito, é muito lúcido, né? E ele fala muito que a ciência é rebelde e tal. Ele diz assim que por que nós temos que ser interdisciplinares? Porque a realidade não é disciplinar. E a boa interdisciplinaridade, ela mistura as partes, vai além da própria gaveta. A boa interdisciplinaridade é uma equipe com diferentes formações, conhecimentos e experiências. Então, quando muita gente diz assim, a ciência da informação, ela já é disciplinar. Temos que tomar cuidado, porque pode ser uma falácia, quer dizer, é interdisciplinar desde que esteja dentro de determinadas formações profissionais. Não, aí isso aproxima-se mais do sindicalismo do que de uma ciência interdisciplinar. Né? Então, na interdisciplinaridade, não se espera do físico e do matemático que se meta a pedagogo, mas que ele saiba física e matemática. Então, quer dizer que cada um, com a sua competência, com a sua habilidade, com a sua área, entra no problema com aquilo que tem, sem desqualificar o outro, né? Mas com a contribuição que pode dar a partir daquilo que é o seu conhecimento. Né? E o Pedro Demo tem também esta frase muito legal, que é cada macaco no seu galho, mas o galho é de todos. Né? E muitas vezes isso parece faltar quando a gente lê alguns trabalhos que exploram temas de fronteira sem buscar conhecimento de fronteira. Ou pior do que isso, uma reprodução contínua de frases de autores sem o conhecimento da obra como um todo e que vão se descontextualizando até por conta do tempo, né? Porque se nós vamos ver, conhecimentos na área de gestão têm uma sobrevida muito limitada, né? Não é como a teoria da relatividade. Nós temos poucas coisas na administração ou na gestão que são permanentes. Todas as outras estão mudando. Ou já mudaram. Né? Bom, e aí vem uma crítica que nós fazemos à nossa própria área, cortar na própria carne, que é a problemática do fechamento, da clusterização, da defesa da área frente a outras áreas maiores, o que é do meu ponto de vista, um complexo de vira-lata desnecessário, porque, como vocês vão ver adiante, nos quatro provocações que eu vou fazer para vocês sobre as novas perspectivas de trabalho na área, são extremamente promissoras. Não há necessidade da gente se defender uns dos outros, de nós mesmos, e marcar um espaço que já está desgastado, senão, mais do que isso, é necessário nós avançarmos para integrar outras equipes de outras áreas de conhecimento. Bom, então o Pedro Demo ele diz assim, que quando a ciência se institucionaliza, envolve-se nas misérias da respectiva sociedade, que aqui pode ser traduzido da área, precisa institucionalizar-se para funcionar, existir, valer, mas isso a obriga a compromissos menos nobres, porque a fidelidade institucional
passa a ser mais importante que o rompimento de fronteiras, né? O discípulo é preferido ao rebelde, né? Então é melhor a gente estar disposto a aprender do que a gente se fechar, né? Aqui uma ilustração, né? Tivemos uma reunião agora à tarde com a professora Andréia, do Congresso Nacional de Gestão da Informação e do Conhecimento, que já está com 32 bancas de consórcio, é um recorde, o ano passado foram 20, e ela teve um pedido negado por uma agência de fomento, e uma das justificativa é que no evento não tinha ninguém de peso. Eu disse, mas por favor, Andréia, eu aqui peso mais de 90 quilos. Como que não tem ninguém de peso? Na próxima vez a gente coloca o peso de cada um daquelas pessoas que vão participar para buscar um outro argumento, né? Porque um evento desse, que praticamente tem quase o Brasil, tem praticamente o Brasil todo, né? Com esses argumentos, mas esse é um reflexo da nossa falta de capacidade de nos lançarmos aí para ir para além da própria caixa. Mas, bom, então isso nos remete às redes. Inevitavelmente, a interdisciplinaridade e os problemas contemporâneos, eles nos levam a pensar e reconhecer a importância cada vez maior das redes, tá? E as redes colaborativas, elas são sistemas sociais capazes de reunir em regime colaborativo pessoas e instituição em torno de propósitos comuns. A inovação colaborativa derruba o velho conceito das escolas tradicionais de negócios. Planeje e execute, né? O famoso PDCA. Hoje em dia, as empresas de sucesso nesse novo ambiente precisam de práticas e princípios da inteligência em rede. Colaborar, ter abertura, compartilhar, ter integridade e interdependência. Então, isso nos leva a uma mudança de paradigma e uma mudança de cultura, não é? Porque dentro desse novo ambiente, nós precisamos estar dispostos a correr riscos. E vamos para os exemplos, né? A vacina contra a Covid, ela só tem sido viabilizada pelo trabalho das redes, devido às mutações do vírus, a necessidade de testes em diversos países diferentes. Então, a gente está vendo que o pessoal da saúde, os pesquisadores da saúde, tem dado um grande exemplo de colaboração internacional e, inclusive, em certo aspecto de interdisciplinaridade, né? E o Brasil se tornou protagonista, né, dentro desse cenário, aí, sobretudo com muitos pesquisadores do estado de vocês, de São Paulo, participando dessas redes internacionais colaborativas, né? E a pergunta e nós, da ciência da informação? Também estamos nesse mesmo caminho de compartilhamento, de colaboração, de abertura, de integridade, de interdependência? Então, se nós estamos, ou estamos caminhando para isso, também teremos respostas globais para os problemas que muitas vezes pertencem a várias culturas, né? Então, nós passamos agora a olhar, a aproximar esse contexto, ou nos aproximar desse contexto pós-Covid em relação à nossa área. Então, as aproximações e os desafios para a interdisciplinaridade em ciência da informação. Bom, uma coisa que é fantástica, não é? Como oportunidade, são os repositórios institucionais digitais confiáveis. Então, este, por exemplo, é um campo, para quem é da área mais tradicional, que está aberto. Nós temos ali no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Industriais, o Observatório de Tecnologias Relacionadas à Covid. É um repositório onde, dia por dia, são postadas notícias científicas
atualizadas, né? Porque a própria situação da pandemia, ela exige uma ciência rápida. Nós não podemos mais esperar 2 anos para publicar um artigo. Essa semana recebi um retorno de uma revista A1, de fora do Brasil, de gestão, dizendo que estavam devolvendo porque não encontraram avaliadores para avaliar o artigo que era sobre gestão de repositórios digitais. Isso depois de 4 anos, meus amigos. Então, realmente, é uma situação, para usar um português, calamitosa. Primeiro, como que não tem gente para avaliar um assunto que já nem é mais tão obsoleto assim, ou obsoleto, que não é tão novo assim, não é? E depois tanto tempo. Isso é inaceitável hoje na ciência, né? Então, há necessidade de repositórios, né, digitais confiáveis, que são bibliotecas, que fornecem acesso a informações, ao mesmo tempo que garantem autenticidade, confidencialidade, preservação a longo prazo dos documentos abrigados, né? Atualmente existem critérios definidos por normas internacionais quanto à certificação desses repositórios. Então, aqui você já vê o papel do bibliotecário associado ao papel da certificação, que pode ser apropriado por várias áreas, mas que nasce na engenharia de produção, nos sistemas de qualidade, ou na administração, como se queira, mas aqui já tem um exemplo e uma possibilidade de aplicação interdisciplinar dentro do nosso campo de prática, não é? Um outro que é muito amplo é a curadoria digital, né? A curadoria digital, ela não se limita a dados de pesquisa, não se limita. Dados de pesquisa é um tipo de curadoria. Curar quer dizer cuidar, preparar, organizar, estabelecer processos. E isso é possível e viável para diversas aplicações, inclusive para aplicações industriais, como eu vou apresentar daqui a pouco, ou de negócios também. Então, a curadoria digital, hoje, ela precisa ser desenvolvida, porque o que nós temos, na verdade, são processos. Mas como que esses processos, por exemplo, do Digital Curation Center, se ocorre na prática, para determinada finalidade, né? Eu tenho alunos que estão desenvolvendo aplicações para a relação de atualização curricular entre a universidade e o mercado. Tenho alunos que estão desenvolvendo a aplicação da curadoria digital para melhorar a eficiência das investigações da Polícia Federal, por exemplo, que implica gastos com diárias, passagens e assim por diante. Então, como montar dentro dos sistemas que existem de segurança, ou no caso específico da polícia, essas informações. É uma aplicação completamente nova, ao menos até o presente, eu não vi em nenhum lugar algo que tenha sido feito assim, e que tem um grande valor, inclusive de valor social, e também valor de mercado, para quem queira desenvolver, uma vez que nós estamos aí, muitas vezes, na mão de uma ou duas empresas apenas, para a questão de curadoria de informações públicas, e essa é uma discussão também que está em pauta, quer dizer, como que a universidade ou o setor público vai usar os suítes da Google, por exemplo, se isso influencia ou não, mais ou menos, claro que influencia, em temas como a soberania, né? Imagina se a Polícia Federal vai usar o sistema do Google. Então, assim, são questões muito novas e que estão aí colocadas e que são muito promissoras, não é? Uma outra questão que nós não conseguimos mais colocar embaixo do tapete é a transformação digital. Aqui nós estamos vendo uma máquina antiga de escrever, uma máquina fotográfica, e do outro lado o notebook e o celular. E não adianta, a transformação digital, ela atinge
plenamente as unidades de informação tal como elas estão tradicionalmente colocadas, né? Não há dúvida alguma de que bibliotecas, museus e arquivos não são muito visitados, mas que vão ser os últimos a que nós possamos acessar com certa segurança. No entanto, a nossa necessidade de cultura, de acesso, ela continua a mesma. Então, só para dar um exemplo, mas a transformação digital, ela veio para ficar e ela se acelerou, não é? E podemos entender que transformação digital pode ser vista como a integração dos processos físicos e o capital humano em processos digitais para agregar valor. Então, muita gente tem medo de ser substituído, homem pela... Embora isso seja uma possibilidade, pessoal, isso é muito mais ainda fantasia do que realidade. Se vocês acompanham aí a questão da inteligência artificial, vocês sabem muito bem que quanto mais perfeito é a máquina, mais limitada também, não é? Vocês devem acompanhar o caso aí do carro elétrico. Um dos grandes problemas é da alta sensibilidade dele, de um determinado modelo, que chegando num sinal, se houver uma pequena diferenciação da cor, ele troca e se torna daltônico. Ou mesmo na leitura, se algum caractere estiver diferente, pode passar um outro tipo de informação. Então, assim, tudo isso é muito interessante, mas também é muito limitado, no sentido de que ainda vai demorar um tempo para se prescindir do ser humano. Bom, o que nós vimos, então, é que se aceleraram as práticas de 3 anos em 3 meses, mas talvez a dificuldade maior para todos e também para nós, para a nossa área, é a transformação cultural. É a capacidade de aceitar a experimentação, a tolerância para riscos e a capacidade de entrar, de interagir com pessoas que às vezes estão fazendo a mesma coisa e que são de outras áreas, né? Bom, a transformação digital, ela traz oportunidades. Novas posições estão se abrindo, novas posições tanto no mercado como também no setor público, né? Então, são transformações de personalização, de reinvenção, de facilitação e de integração e de comunicação, né? De melhorar o valor agregado a determinada função. Pode ser ela uma função de uma biblioteca, por exemplo, sem problema algum, né? Até aquele observatório da Covid, tem várias bibliotecas que têm feito também publicações constantes sobre dados atualizados de pesquisa sobre esse assunto. Bom, então, a gente entra aqui nas competências da gestão, pessoal, da gestão da informação, que é a melhoria contínua, a inovação digital, modelagem de processo, implementação de processo-chave, aprendizagem. Embora isso tudo seja especificidade em várias áreas do conhecimento, não tenho dúvida alguma que quando se trata de fazer isso no ambiente com a informação, nós temos competências e podemos, e se não temos, precisamos desenvolver para lidar com a transformação digital da informação, não é? Daquela informação que passa do modelo analógico, como essa máquina, para o modelo digital, e essa transformação ela é irreversível, né? Como já era de se esperar, mas ela foi acelerada muito, como a gente apresentou ali atrás. Bem, nesse sentido, então, para onde é que nós vamos? Onde é que estão as fronteiras? Onde é que estão as oportunidades de desenvolvimento e de trabalho? Bom, com certeza, web services, não é? E o que são, do que dependem os web services? Depende, por exemplo, de tecnologia de computação distribuída, né? Porque se antes você tinha, ou ser bem chulo, que um computador que pensava e guardava tudo, hoje essa informação ela tem que ser distribuída entre diversos computadores
para que ela não necessite de resserviço na sua alimentação e possa fazer uso daquilo que já existe ao longo do tempo. Isso é curadoria de dados, curadoria digital, fazer uso e reuso da informação ao longo do tempo e ter ela disponível, tá? Então, isso a gente tem as empresas têm ganhado rapidamente com o desenvolvimento de computação distribuída. E aí a pergunta é, nós estamos presentes nessas equipes, né, na IBM, Oracle, Microsoft, Borland, Sun, Microsystems e tal, mas competências de ciência e gestão da informação são requeridas para o desenvolvimento de web services, tá? Bom, para ser um pouco mais didático, sistemas de informação distribuídos, eles são um sistema de processamento de transações de diversos tipos, como, por exemplo, você pagou com o seu cartão de crédito e ele leu um QR Code e já pagou essa informação, já caiu lá na sua conta. Então, vão desde operações iniciais, agrupamento de operações, transações distribuídas, empacota várias requisições de programas, clientes em uma transação distribuída, que a informação pode ser acessada por todos, né? Esses sistemas já existem, estão sendo desenvolvidos, e eles são chamados EAI, né? Que são, na verdade, integração de aplicações empresariais, né? Como nós podemos ver aqui, a mesma informação está distribuída em diversos lugares, por camadas, logicamente. Existem informações sensíveis. E o que são informações sensíveis? Informações sobre pessoas. É necessário profissionais que ajudem a desenvolver protocolos de sensibilidade da informação, ainda mais agora com a Lei de Proteção de Dados, que está aí para ser implantada. A máquina sozinha não dá conta, a inteligência artificial ela não dá conta. Entre tantos fatores, por exemplo, devido à questão da polissemia dos termos. O mesmo termo pode ser usado para diversas coisas, para xingar ou para elogiar. Então, isso depende de um processamento técnico que sempre foi desenvolvido no campo da biblioteconomia, que é separar alho de bugalho, né? Então, assim, veja, são muitas as possibilidades. Então, esses processos distribuídos, eles passam da maneira centralizada como era, para muitos canais, né? E se isso não for feito, nós vamos ter muita confusão, muita desconexão. Então, essa inteligência artificial, ela atua em todo o processo para que ele se comunique entre si de forma distribuída, né? Um processamento biológico, ele é descentralizado, necessariamente. Então, do editor de texto, a ferramenta de edição, planilha de Excel, sistema de acesso à rede mundial, controle de fluxo, utilitário de segurança, programa em linguagem múltipla, precisam estar interligados para otimizar os processos. Isso depende de uma função humana de análise, de teste, de sugestão, de prospecção e de proposição na tomada de decisão. Todas essas funções podem ser exercidas pela ciência e pela gestão da informação. Porque a saída nos processos distribuídos é a integração, né? E a máquina não faz sozinha. Mas para isso acontecer, sem danificar um banco de dados, é necessário planejar cada detalhe. E isso também é algo que nós podemos e devemos fazer. Uma outra aplicação muito interessante, vocês podem procurar, já existe aplicada na biblioteconomia, é o uso do blockchain. Blockchain technology. O blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Então, assim, para vocês entenderem, ele nasceu para que criasse um sistema de certificação garantida para o uso de criptomoedas. Então, para que ela não gerasse uma mesma moeda usada mais de uma vez no mundo todo. Então, ele é um sistema de compartilhamento, quase que um sistema de registro que está distribuído, que pode ser acessado. Então, você imagina que um determinado livro, um determinado texto, ou um determinado documento, assim como no Wikipédia, ele possa ser classificado, indexado por várias pessoas, e que uma determinada classificação seja, então, eleita e votada como aquela que ficará
qualificando aquele objeto. E isso distribuído por todos aqueles que estão na ponta da cadeia. Imagina, isso para tantas coisas, né, com tantas informações que se perdem, blockchain é fundamental. Né? Um outro desafio também para nós são as mídias sociais. Né? Eu vejo muita análise de fake news, que isso, que aquilo, blá, 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 blá. Mas, e quem que está desenvolvendo um sistema que ajude a não só identificar, como prevenir as fake news? Está todo mundo aí discutindo isso, vocês devem ter visto aí essas discussões que estão inclusive no Congresso e tudo mais, assim, mas muito pouco se sabe sobre essas questões. Por exemplo, aquele famoso youtuber aí, Felipe, me parece, numa entrevista estava dizendo uma coisa que não se... que negócio de robô já é ultrapassado, porque você vê ali o nome da pessoa e um número, não quer dizer que aquilo seja um robô, mas o sistema mais eficiente que está sendo usado pela fake news segundo ele, uma pirâmide de pessoas engajadas e que elas recebem ou criam as mentiras e voluntariamente distribuem na rede e outro voluntariamente passa. Então, é uma coisa a se estudar, é uma coisa a se identificar, é um campo enorme de prospecção de resultados, não é? E custará muito, porque todas as mídias sociais estão recebendo multas e basta ver o último caso aí do Facebook com o Supremo, enfim, é um campo aberto, tá? Uma outra coisa, então, que também abre muito espaço é o aspecto do gerenciamento ético, então, dessas redes, que precisam fazer constantes análises das denúncias que são feitas e responder adequadamente a cada problema, e que respostas prontas já não são mais suficientes e podem gerar milhões e bilhões de dólares em multas e pagamento de indenizações. Isso nos Estados Unidos é muito mais regulamentado, mas no Brasil também já estamos assistindo essa situação. Né? Há necessidade de pessoas, não é, que façam ali recomendações conjuntas do Comitê de Ética, da Ouvidoria, para adoção de boas práticas em mídias sociais, e também que ajude as pessoas nesse processo a saberem se medir aí para usar as suas contas com liberdade de expressão, sem ofenderem. Bom, uma outra questão é que, e aqui já vou me aproximando do final, a mobilidade ela exige novas competências tecnológicas. Né? Não será o mundo como foi até fevereiro. Isso vai também exigir novas competências tecnológicas dos profissionais e novas profissões, não é? E para não dizerem, ou para a gente não pensar que eu sou muito assim da área do mercado, né? Mas eu penso que organizações, elas são organizações lucrativas, não lucrativas, todos são importantes numa sociedade, na minha visão. Então, para terminar, eu quero apresentar aqui uma coisa fantástica, que foi esse aplicativo, A Voz das Comunidades, olha ali, desenvolvido por um jovem de uma comunidade do Rio, para informar sobre a Covid. Então, ali, ó, diz ele, o nome Renê Silva. Com o avanço do coronavírus nas favelas, percebemos que ainda há muita desinformação e notícias falsas circulando nas redes sociais. O aplicativo Voz das Comunidades chega num momento de extrema importância para os moradores de favela, que não sabem o que fazer nesse momento de pandemia. Então, eles conversam entre eles, eles trocam informações. É um verdadeiro processo que eu chamaria de curadoria digital e que vai necessitar de profissionais para que ele seja mantido ao longo do tempo, né? E profissionais de diversas áreas, né? Então, antigamente, o Voz das Comunidades ele era um jornal,
passou agora a ser um aplicativo protagonizado pela própria comunidade, por pessoas da própria comunidade, que aí também vem toda a questão do protagonismo na produção e no uso da informação, que precisa ser confiável e, para tanto, precisa de profissionais com competência para colaborar nesse processo de veracidade, de guarda dessa informação. Né? Então, eu penso que gostaria de terminar assim com esse grande movimento também que começou nos Estados Unidos, mas que todos nós queremos engajar, que vidas negras importam, né? Mostrando que também conhecimento não propriamente científico, mas conhecimento e aplicações podem ocorrer também nos ambientes aí como esse das favelas do Rio, por meio de um aplicativo e que não nasceu na universidade, mas que certamente a universidade pode colaborar muito para o seu desenvolvimento. Né? Então, aqui eu termino, né, e vou deixar aqui cena dos próximos capítulos, que é para a professora Marta me convidar mais uma vez para falar com vocês, que é a questão da ciência de dados, data science, né, e da possibilidade que nós temos aqui de inserir a nossa área aí dentro de ciência da computação, matemática, estatística e inteligência de negócios. Então, eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Passei acho que uns 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos do tempo que eu tinha me proposto. E aí, antes de acabar, eu falo, professora Marta, da nossa rede de gestão da informação. Muito obrigada, William, pela sua fala, pela sua exposição. É muito interessante como você traz a importância da interdisciplinaridade do campo que nós estamos, né? Sem dúvida nenhuma, é um campo que trabalha tanto interdisciplinarmente como também pluridisciplinarmente, e isso é muito importante porque quando a gente pensa dado, informação e conhecimento, são elementos que perpassam todos os campos de conhecimento e todas as atividades do ser humano têm esses 3 elementos ali como apoio, né, como insumo. Então, sem dúvida, não há como trabalhar fechado numa caixinha. Acho que você traz realmente, nossa, algumas coisas para a gente refletir e muito importante também para o pessoal perceber esse potencial de atuação que nós temos, né? Como você bem explicou. Então, eu vou abrir aqui para o pessoal, quem quiser fazer pergunta ou comentário, aqui no chat, pessoal, se inscrevam aqui no chat para a gente poder fazer uma sequência, né? E podemos aí repassar essas perguntas. Olha, já temos uma pergunta aqui. Jean, você quer falar? Quer que eu leia? Se você quiser falar, por favor, é só abrir o microfone, a câmera, fica à vontade. Ah, está sem microfone? Então, olha só, o Jean, ele diz o seguinte: professor William, parabéns pela palestra, foi excelente. Tem uma pergunta: como a ciência da informação, em consonância com a ciência de dados, podem contribuir nesse processo de enfrentamento ao Covid-19? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter claro é que a ciência de dados, ou data science, é um unicórnio. O que é um unicórnio? É um animal que não existe, tem que ser construído. Então, eu estive em Portugal agora, em janeiro, ali na Universidade de Coimbra, e no Porto também, na Universidade Fernando Pessoa, e lá a professora Cristina, que vai fazer a conferência de abertura do nosso congresso aí, do Seminário Nacional de Gestão da Informação, agora em setembro, estão já convidados, ela falou assim para mim: William, eu tenho aqui, sei lá, 15 quilômetros lineares de papel. Isso daqui, aqui, cabe ou não cabe a ciência de dados? O que está ali dentro é ou não é dado? Então é.
Então, assim, a ciência de dados é um unicórnio que precisa ser construído, e ela é construída na interdisciplinaridade. Todo mundo, qualquer um que reivindicar para si a ciência de dados, ela já não é ciência de dados. Então, vamos pensar que no contexto do Covid, ela está trabalhando basicamente em nível digital, né? E como que se pode colaborar? Diversas maneiras. Por exemplo, eu tenho um meu aluno de iniciação científica, ele queria trabalhar com isso. Aí ele criou uma API para fazer um levantamento dentro do universo da web sobre o uso da palavra quarentena. Aí ele conseguiu lá não sei quantos bilhões e tal, e não sei o quê, não sei o quê, e ele achava que o API que ele conseguiria programar ele para ele separar o que era fake news e o que não era. Por exemplo, quem estava defendendo a quarentena e quem não estava, né? Só que ele conseguiu os resultados lá, foi limpando, mas no final não dava para saber diferenciar entre quem estava usando como fake news ou como verdade, porque dependeria de conhecer o contexto. Então, assim, a ciência da informação ela pode colaborar de diversas maneiras, sendo que talvez uma das mais proeminentes seja ajudando a debelar essa questão das notícias falsas e do poder que elas têm de influenciar, sobretudo na população de baixa renda e de baixa escolarização. Né? Então, só para te dar um exemplo, assim, mas isso tudo tem muitas outras coisas, mas imediatamente eu vejo essa colaboração. Obrigada, William. Obrigada, Jean. A Elaine gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Elaine. Boa tarde, William. É um prazer te ouvir. Parabéns pela palestra. Eu sou Elaine, né? A Marta acabou de dizer. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp e sou também professora colaboradora na Universidade Estadual de Londrina. E, bem, a minha pergunta vai bem lá, tem relação com o início da sua fala, né, em que você traz a questão da ciência aplicada, da pesquisa aplicada, da importância da interdisciplinaridade, no que tange aí a questão, né, da mistura de partes, e isso, no meu entendimento, tem muita relação com a abordagem sistêmica da inovação, né, com os sistemas nacionais de inovação, que preconizam exatamente isso, né, que universidades, empresas, institutos de pesquisa, enfim, atuem conjuntamente com foco no desenvolvimento de pesquisa aplicada, no desenvolvimento de inovações, no desenvolvimento de uma maneira geral. E aí a minha pergunta para você, William, é exatamente nesse sentido, né, como é que você vê o papel dos sistemas de inovação nesse formato que a gente tem atualmente, nesse contexto que a gente está vivendo, e nesse contexto que vem por aí, ou ainda, se as nossas políticas de ciência, tecnologia e inovação são adequadas, né, para fazer frente a todas as nossas demandas, e, por fim, se o potencial, né, da gestão da informação e do conhecimento, como você bem trouxe aqui, a gente tem mesmo que alargar, né, a nossa visão acerca do potencial de atuação da área. Então, se o potencial de atuação da nossa área, né, da ciência da informação como um todo, e talvez especificamente da gestão da informação e do conhecimento, estão sendo aí, de certa forma, adequadamente explorados, né, nesse contexto da ciência, tecnologia e inovação, na contribuição da área ao desenvolvimento da ciência aplicada. Tá bom? Essa é a minha pergunta e, mais uma vez, parabéns pela sua exposição. Obrigado. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos, quando eles vêm com 1000 ideias, é o seguinte: para que serve? Você vai ficar 2 anos, 4 anos aqui na universidade, com bolsa. Para que vai servir o que você está fazendo? Eu não quero direcionar para produtos de valor comercial, mas tem que agregar valor a algo. Para que serve? Aí, isso parece que eles têm muita dificuldade de enfrentar essa questão. Então, eu acho que
os nossos sistemas de inovação, a própria lei da inovação, que agora abriu bastante a possibilidade de atuação dos pesquisadores, ela teve um avanço. Agora, da nossa parte, talvez seja necessário vestir as sandálias da humildade e bater na porta lá daquela pequena startup, que às vezes é até de um aluno nosso, não é, que é jovem, e perguntar em que nós podemos colaborar, como que nós podemos entrar dentro desse sistema. E descer um pouco da nossa cátedra para ouvir essa realidade, porque os empreendedores são muito jovens. Muito jovens. 21, 22 anos. Nós temos várias empresas aqui em Florianópolis que foram pensadas, estão sendo tocadas por esses jovens. E aí a gente vai ter que ir lá e perguntar, porque muitas vezes a sociedade tem uma visão da universidade como um castelo de deuses do Olimpo e talvez, não sei, precisaria estudar toda parte desse movimento de não querer, de não reconhecer a universidade como importante, tenha sido originado nas próprias ações nossas da universidade. E isso não é só aqui. Portugal, onde estive recentemente, passa pela mesma situação. A necessidade de uma mudança de cultura, de aproximação da sociedade, das organizações, produtivas ou não, para ouvir e para trazer os problemas que elas têm para serem discutidos dentro da universidade, não apenas por acadêmicos. Não apenas por acadêmicos. Então, eu vejo que o nosso suporte jurídico permite muitas coisas. Agora, na prática, talvez nós precisemos fazer um movimento inverso, ao invés de esperar que as pessoas venham até nós, irmos nós também até elas. Né? Isso é importante, tem sido importante até para as universidades, que estão aí com uma redução muito significativa de procura dos alunos. Infelizmente. E às vezes, nosso preciosismo em relação à questão das políticas sociais e tal, está nos vedando os olhos para uma realidade, que nós vamos ver agora, estamos assistindo uma proliferação do ensino privado. Em parte, pode ser que esse movimento tenha como origem as universidades públicas, em parte. Não por quê? O mundo lá fora está andando mais rápido, está mais dinâmico. Eu tive um aluno que foi embora daqui para o interior, porque nós ficamos aqui muitos meses sem atividade, sem poder, na verdade, poder desenvolver atividades de ensino, e o pai dele disse o seguinte: olha, para você ficar, eu fui aí, montei apartamento para você ficar aí gastando R$1.500 por mês, sem nenhuma atividade, então você volta para cá e você vai trabalhar, e aqui tem faculdade, eu pago para você, que vai ficar mais barato. Perdi o aluno, aliás, é do interior de São Paulo. A universidade pública perdeu um aluno para iniciativa privada. E talvez esse exemplo ele possa também ser aplicado a questões relacionadas ao desenvolvimento da inovação, aos sistemas. Quer dizer, nós estamos perdendo o timing de nos aproximarmos da sociedade para oferecer, sim, o nosso serviço público, que servidores públicos são para servir a sociedade, talvez ajude, e eles estão interessados, hein? Estão interessados. Todas as vezes aqui que a gente vai, a gente tem feito aí alguns relatórios, seminários de estágio com as empresas que os nossos alunos estagiam, que a gente acompanha para ver se a empresa... Estamos pensando em criar um selo verde do estágio, se ela cuida dos alunos. Olha, o pessoal gosta muito, pede mais estagiário, e agora estamos fazendo no próprio ambiente das organizações. Isso está nos aproximando e está trazendo um círculo virtuoso aí dentro do sistema. Acho que o sistema talvez está um pouco emperrado,
O sistema, para girar, ele tem que ter movimento de várias partes. Então, da sociedade para a universidade, mas da universidade também para a sociedade. Então, talvez nós possamos ter algumas iniciativas, professor, algumas iniciativas estratégicas de aproximação da sociedade. Talvez ajude bastante a gente a trazer um ar novo aí para o sistema que tem muita coisa boa, muita coisa bem pensada, mas na prática estamos nessa situação. Né? Obrigada, William. Obrigada, Elaine. Tem aqui um comentário da Rosângela. Rosângela, por favor, pode falar. Oi, William. Boa noite aí. Quase boa noite. Obrigada pela sua exposição. Peço desculpas por não estar aqui desde o início, porque nós estávamos com outro evento da linha de pesquisa da pós, da nossa linha de pesquisa da pós. Então, eu entrei um pouquinho atrasada aí na sua exposição. Mas isso que você estava falando, William, agora, né, sobre o que é feito, esse observar estratégico da inovação na universidade, não é? Nós temos exemplo que nós temos a rede Impacta, que é a da Unesp. Então, nós tínhamos, por exemplo, uma aluna que achou interessante, desenvolveu um ketchup, vamos colocar assim, para animais, né? E ela estava dentro dos laboratórios da Unesp, ela desenvolveu isso dentro da Unesp, mas a Unesp não viu nada disso, né? Não viu importância nisso. E daí, quando ela sai, ela abre uma empresa inovadora, porque não existia isso, né, ketchup para animais, né, e ela acaba sendo uma grande empresária com isso, né, ela acaba detendo aí, né, os direitos aí sobre essa inovação dela, não é? Então, essa questão, né, de nós fomentarmos dentro da universidade, né, ambientes de inovação, startups, incubadoras, e me chama muito a atenção também, William, não sei se você percebe isso, mas eu gostaria de ouvir o que você vê em relação a isso. É que nós, principalmente da universidade pública, demoramos muito para ver o empreendedorismo, né? Porque parecia que era algo assim perigoso olhar o empreendedorismo na universidade, não é? Não era visto com bons olhos, né? Éramos de uma instância pública, não é? Então, talvez, não sei bem, né? Gostaria de te ouvir sobre isso, se isso impacta, né? Nessa questão, né? Desses ambientes, nessa questão da inovação, nessa questão de estarmos dentro aqui da universidade e estarmos somente agora, né, olhando sobre uma outra perspectiva essas questões de inovação e de direcionamento dos alunos dentro das pesquisas. Obrigada, viu, William, novamente. Imagina, olha, eu vejo que nós ainda, quando estávamos conseguindo avançar um pouco contra o preconceito, né, porque um conceito preconceito, né, quer dizer, empreendedorismo é ter um preconceito daquilo que é, né, basta ver aquele exemplo que eu dei ali do Voz das Comunidades, né, aquilo ali é puro empreendedorismo e inovação social, protagonizado por um jovem negro de uma favela. Então, assim, mais do que isso não dá para falar, né? Então, assim, o empreendedorismo e a inovação, eles são um conceito que, para ser aplicado em diversos contextos. Só que nós temos muitas resistências, infelizmente, que são ideológicas, e, infelizmente, também com esse processo de polarização da sociedade que veio de 2 anos para cá, a situação ela também piora nesse sentido. Né? Muita gente, por exemplo, aqui, dizendo que o ensino remoto leva à privatização da universidade pública, ao EAD. Eu tenho dificuldade de encontrar a relação do Tico e do Teco, né? Porque realmente, se um aluno
tem as condições necessárias, como um computador e um acesso à internet. E aqui nós estamos com um edital de auxílio para os alunos, que está lá a 20 quilômetros, ele tem a oportunidade de participar de um evento como esse daqui. Isso é um processo de democratização da ciência. ou vamos chamar do quê? De EAD? A Marta cobrou o ingresso para as pessoas estarem aqui. Então, assim, eu acho que nós precisamos, como diz tinha a nossa antiga reitora, vamos distensionar um pouco. Então, eu acho que para a gente avançar, nós precisamos distensionar um pouco e enxergar os conceitos, como cientistas que somos, naquilo que eles são também. E ver a aplicabilidade que eles têm imensa para o desenvolvimento social. É imprescindível essa mudança de mentalidade, porque senão a gente fica sempre patinando, sempre na mesma coisa. Obrigada, William. Obrigada, Rosângela. A Jaqueline queria fazer uma pergunta. Por favor, Jaque. Olá, professores, boa tarde. Obrigada, professor. A minha pergunta vai mais ou menos no mesmo sentido da professora Rosângela. A pergunta é se o professor conhece algum caso de uma faculdade brasileira ou não que tenha ou que já esteja trabalhando a extensão, os projetos de extensão universitária, junto com a questão do empreendedorismo, sobretudo cuidando desses produtos ou desses serviços que possam surgir, porque quando estão dando projeto de extensão, aí a faculdade, a universidade se aproxima de problemas reais de algum contexto, de alguma realidade. Mas existe talvez alguma faculdade ou instituto, não sei, que junte esses projetos de extensão com o empreendedorismo para que aquelas ideias que surjam pela aproximação, depois a comunidade acadêmica, graduação, pós-graduação, eles possam depois dar continuidade nesses projetos, pensando também na questão do lucro da empresa deles, desses alunos. Se vale fazer autocitação, nós, no nosso departamento, nós fomos os primeiros cursos da Universidade de Santa Catarina a ter o empreendedorismo como disciplina obrigatória. Então, todos os nossos alunos têm um núcleo comum, a biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação, eles têm empreendedorismo 1 como disciplina obrigatória, que trata das habilidades do empreendedor. E na ciência da informação, tem o empreendedorismo 2, que é obrigatório, que é o plano de negócios. E, além da disciplina de empreendedorismo, nós colocamos no nosso currículo, como disciplinas obrigatórias, uma disciplina que inicialmente se chamou Interação Comunitária, que é obrigatória também, aonde ela é desenvolvida nas comunidades, é obrigatório. Então, os alunos têm que, num semestre, trabalhar com a democratização da informação para a escola pública e no outro semestre a informação para a comunidade de baixa renda. Esse projeto ele evoluiu e agora foi feita já uma primeira modificação 5 anos depois, e ele mudou de nome. E eu esqueci agora exatamente o nome, mas os alunos, junto com o professor, deram o nome de alguma coisa como Universo Digital, alguma coisa assim. Ele é um programa contínuo de extensão e, ao mesmo tempo, uma disciplina obrigatória. Então, os alunos eles vão passando por esse projeto e o projeto fica, né? Então, dos produtos desse projeto foi o desenvolvimento de uma plataforma de curadoria básico para os alunos que fazem vestibular na universidade. Então, eles foram até uma comunidade de baixa renda, predominantemente negra, descobriram que muitos alunos achavam que eles não tinham condições de frequentar a universidade, começaram a fazer um trabalho e colocaram esses materiais lá dentro de um espaço digital. Depois esse projeto evoluiu, e mais detalhes seria com o professor Marcelo que Marcelo Minghelli, que é quem tocou e está tocando esse projeto, que mudou,
e agora ele já está bem ampliado. E a última coisa que eu participei, ele faz um seminário no final do semestre, é uma ajuda desses alunos do projeto com o pessoal da comunidade que tem uma pizzaria. Então, eles estavam desenvolvendo formas de comunicação, de pedido, isso e aquilo, para auxiliar essa pequena empresa lá que fica no morro aqui, de pizzas. E o Marcelo me disse que a intenção, com o tempo, é fomentar também novos negócios. Então, assim, é uma experiência que nós temos aqui, que eu conheço na área, é a única, eu não conheço outros, pode ser que existam, mas que tem sido muito interessante. Né? E todos os alunos que eram os mais socialistas da face da terra, na hora que disse que tinha que ter aula no morro, na comunidade, fizeram todo tipo de movimento para tentar reclamar e voltar para a sala de aula, mas eles não conseguiram, não. Tem que ir mesmo para a comunidade, para processo de curricularização da extensão. Um projeto lindo, eu gosto muito de ver. E ele acontece, as aulas são aos sábados, que para nós aqui é letivo, porque tem que ser num horário que a comunidade está também, né? Não adianta a gente ir lá no horário de aula quando não tem ninguém. Então, assim, é uma coisa interessante. Eu acredito que com o tempo devam surgir outros pequenos negócios que estão relacionados com esse projeto. Obrigada, William. Obrigada, Jaque. Não temos, acho que, mais nenhuma pergunta ou comentário, pelo menos ninguém se inscreveu. William, você trouxe muita coisa para a gente refletir, né? Você começou trazendo a importância do trabalho interdisciplinar, plurimultidisciplinar, que eu acho também que é fundamental, né? Hoje a gente tem que aprender a trabalhar em rede, colaborativamente, isso é muito importante, e você destaca isso, né, no começo da sua fala, e depois você vem trazendo também a importância da gente entender a potencialidade de ação, de aplicação das nossas práticas e dos nossos saberes, né? Então, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser feita, né? O Brasil é um país carente de gestão da informação e do conhecimento, nós sabemos disso, né? E, óbvio, hoje não tem como fazer isso sem usar a tecnologia está aí, perpassa tudo, enfim. Então, você traz muitas coisas para a gente refletir, viu? Muito obrigada, William, por você compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento, das suas pesquisas. Esperamos trazê-lo de novo, sim, quem sabe, para falar de ciência de dados. Vamos ver depois isso. Pelo jeito, o pessoal curtiu essa possibilidade de você voltar para falar de ciência de dados aí para nós, tá bom? Então, muito obrigada. Tá, eu agradeço, eu que agradeço, e peço aí mais uns minutinhos para fazer uma propaganda da rede. Por favor, pode falar. À vontade. Só um minuto. Vou botar aqui. Então, eu gostaria de... A nossa rede, né, de gestão da informação e do conhecimento, ela começou, como a professora falou, entre Paraná e Santa Catarina, mas hoje nós já somos em 13, 14 universidades, algumas ainda informalmente, que participam. O objetivo nosso, né, é integrar, como professora, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né, por meio de diversos, né, de intercâmbio, simpósio, conferência, e prospectar parceria para internacionalização. Então, em 2009, estiveram presentes em Porto Alegre essas universidades aqui. Hoje já temos a Federal do Sergipe também participando, e eu quero convidar vocês para o segundo Seminário Nacional de Gestão da Informação e do Conhecimento, que vai acontecer online, claro, né, lá na Universidade do Rio Grande do Norte. Vai ter consórcio mestral e doutoral. Nós, no ano passado, tivemos 20 bancas, e esse ano são 32, para vocês verem, assim, como que as redes são importantes e elas se ampliam, assim, sem a gente fazer grandes esforços, porque elas são muito livres. E o ano que vem, nós teremos aqui em Florianópolis, também presencial e online, o terceiro CGI, que é o Congresso de Gestão Estratégica da Informação, e nossos resultados são publicados em periódicos parceiros de excelente qualidade, como a Perspectivas, Ágora, A2Z, IGCAM, Revista Tecnologia e Sociedade,
e recentemente temos novos parceiros, que é o Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, né, a P2P, do IBICT, e a Ciência da Informação também do IBICT. Então, aí fica aí a dica para vocês, para acompanharem aí os projetos da rede. Então, era isso. Ok, William, super obrigada. É bom essa divulgação, porque é uma rede que tem se consolidado cada vez mais, né? Muita coisa boa acontecendo, e os eventos, claro, dão a possibilidade do pessoal publicar nessas revistas que você mencionou. Então, todo mundo convidado. William, obrigada novamente, agradeço muito e nos vemos aí, né? Pelo mundo digital ou, quem sabe, presencialmente, mas acho que nos vemos pelo mundo digital virtual, né? Ao menos até o final do ano. Até o final do ano, exatamente. Tá ok, muito obrigada, bom, pessoal, viu? um abraço a todos e todas. Tchau. Tchau, William, brigadão.